Olá, paz do Senhor Jesus, meus queridos, minhas queridas de Jesus. Aqui é a irmã Fátima, a esposa do Bispo Nilton, do canal Oração com Café. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe desejo uma tarde abençoada. Em nome do Senhor Jesus, uma noite abençoada, um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Que Deus esteja contigo em todos os teus passos, guiando-lhe, protegendo e abençoando. Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, no dia de hoje, nesta noite de hoje, papai. Abençoa a vida de todos que estiver vendo esse vídeo, pai. Aqueles que estão tristes nesta noite, nessa tarde, nesse dia, nessa manhã. Que o Senhor venha arrancar essa tristeza, Senhor. Que o Senhor possa colocar alegria na vida desta pessoa, Pai. Que possa tirar a preocupação, a perturbação, os problemas, Pai. Que o Senhor venha a partir de agora escrever uma nova história na vida de todo aquele que espera em Ti, Pai. Deus de poder, Deus de glória. Trago uma palavra para você nesta noite, aleluias. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações, porque todos os dias, a partir das 13 horas, eu estarei em live. E aí, se você ativar o sininho, todos os dias quando eu estiver em live, o comunicado chega para você que eu estou em live. E aí você pode participar da live comigo. Eu vou ler hoje, vou trazer uma palavra pequena aqui em livro de Daniel, capítulo 3, e o versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses, não servem nem a estátua de ouro que levantaste a adorarem. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxe-lhe. E a estes homens perante o rei. E trouxeram esses homens perante o rei, e falou Nabucodonosor. E disse-lhe, é propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vos não serve aos meus deuses, nem adorarás a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, agora sim, pois estáis pronto quando ouvirem o som das buzinas, das harpas e do pífaro, da gaita e da harpa e solteiro. Aleluias! Glória a Deus! O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua muito grande de ouro, né? E fez um decreto que todo mundo ali tinha que se prostrar diante daquela estátua para adorar. Se não adorasse, né, seria jogado na fornalha de fogo, né? E aí, lá estava, na Babilônia, estava o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram levados a cativo quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né? Aí ele levou aqueles 3 servos de Deus cativos como escravo para servir a ele, lá na Babilônia. Só que o Sadraque, Mesaque e Abidnego eram servos de Deus. Eram servos de Deus, eles não iam adorar a imagem, ele não ia adorar, se contaminar, se sentar na roda dos escarnecedores,
adorar ao Deus de Baal, adorar o Deus do rei Nabucodonosor. E aí, tinha 3 homens ali, puxa-saco do rei Nabucodonosor, que quando viu todo mundo se prostrar, obedecendo aquele decreto que ele tinha feito, para adorar aquela estátua de ouro, viu que o Sadraque, Mesaque e Abidnego não havia se prostrado. E esse homem foi até o rei e falou: ó rei, o senhor não fez o decreto que todo homem tinha que se prostrar diante dessa estátua e adorar? Ele: sim. Então, tem 3 homens judeus que o senhor trouxe lá de Jerusalém, que eles não se prostraram. O rei Nabucodonosor, ele ficou furioso quando esse servo dele falou que esses 3 não tinham se prostrado. Mandou que trouxessem esses 3 até a ele imediatamente. E quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam diante dele, ele falou: é de propósito que não serve os meus deuses, que não se prostram diante da imagem que eu mandei fazer? E ele falou: não, rei, nós não nos prostramos diante de estátua, nem adoramos Deus nenhum que não seja o Deus do céu, o nosso Deus que fez os céus e a terra. E o Nabucodonosor: bom, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Eu vou fazer tudo de novo, vou mandar tocar a harpa, vou mandar tocar as buzinas. E se vocês se prostrar e adorar, vocês não vai ser jogados na fornalha de fogo ardente. Mas se vocês não obedecer, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E aí eles falaram que não ia se prostrar. Não ia. Só se prostraria diante de Deus. Ou Deus livrando ou não livrando, ele não ia se prostrar. Eita, será que hoje em dia você ou eu temos uma fé assim? Será? Porque hoje em dia muitos estão na casa de Deus, se pede uma bênção, um milagre, qualquer coisinha, até às vezes até simples, até uma porta de emprego, se pede até uma porta de emprego e o Senhor não abre, já sai da igreja, já nega Jesus, já fala que não quer servir a Jesus, não quer saber de Jesus, não quer saber mais de igreja, não quer saber de nada. Mas veja só, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles podiam ser mortos dentro daquela fornalha, com certeza, eles tinham certeza disso, que se Deus não livrasse ali, eles iam morrer. Mas mesmo assim, eles não negaram a Deus. Eita! A gente vê hoje em dia que muitos países da Europa não pode falar o nome de Jesus, não pode pregar o evangelho, que senão morre decapitado. E se essa lei viesse para o Brasil, hein? Eita! Se essa lei viesse para o Brasil, eu tenho certeza que 85% dos crentes ia negar Jesus. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que 85% dos crentes iam negar Jesus. Ei, mas quando você não nega Jesus, não nega a Deus, você é exaltado, você é vitorioso, você é honrado. Tem muitas pessoas negando hoje a Jesus, negando a Deus. Tem muitas pessoas hoje que vivem negando a Deus por qualquer porcaria. Aí como, às vezes, está desempregado. Aí, uma pessoa que não serve a Deus, sabe que você está desempregado, oferece um emprego num ambiente horrível, num ambiente que quem está lá presente 24 horas é o diabo. Você sabe disso, mas você não está nem aí, vai trabalhar lá. Acaba se desviando, saindo da presença de Deus, perde tudo, perde a salvação também. Muitas pessoas hoje em dia querem uma promoção no trabalho,
Aí o chefe fala assim, olha, se você tirar essas roupas feias, se você cortar esse cabelo bem curtinho, se você usar bastante maquiagem para ficar bem bonita, aí você vai ter essa promoção. Porque aqui, para trabalhar aqui, tem que ser assim. Tem que ser, tem que ter uma aparência espetacular, tem que ter isso e aquilo. E aí você vende Jesus por nada, né? Porque é tudo laço do diabo, né? Aí você faz tudo isso, aí você até entra, até consegue aquela promoção, né? Porque o diabo queria te enganar de qualquer jeito, queria fazer você perder a presença de Deus e perder a promoção. Aí quando você ganha a promoção, você fica lá 15 dias, 20 dias, um mês, aí o chefe fala, não, você não serve para estar aqui. Mas o Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não negaram a Deus de maneira nenhuma, não. E aí o Nabucodonosor ficou irado, mandou aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, escolheu 3 homens mais fortes do exército dele e mandou que viesse, cada um amarrava. Um amarrou Sadraque, outro amarrou Abidnego, e outro amarrou Sadraque, Mesaque, e o outro amarrou Abidnego. E aí, lançaram dentro da fornalha de fogo ardente. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia o quanto estava quente aquela fornalha de fogo ardente. Deixa eu falar para vocês, estava tão quente, que na hora que aqueles homens foram lançar o Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles morreram queimados. O fogo foram em cima deles, mataram eles queimados. De tão quente, tão grande que era aquele fogo, né? Mas o Sadraque, Mesaque e Abidnego, não aconteceu nada. Saiu ileso daquela fornalha de fogo ardente, daquele forno, né? E quando eles foram lançados lá dentro, o rei Nabucodonosor, ele ficou olhando. E daqui a pouco, ele vê 4 homens lá dentro andando para cima e para baixo. Aí ele pergunta para aquele povo que está ali, ele fala, vem cá, vocês não viram que foi 3 homens que foram lançados dentro do forno? E o povo fala, foi 3 homens, né? E ele fala, mas eu tô vendo o 4º homem, e o 4º homem aqui tem a semelhança do Filho de Deus, né? E na mesma instante ele mandou que o Sadraque, Mesaque e Abidnego saíssem da fornalha. E a palavra de Deus fala aqui em Daniel 3, que eles saíram, que não foi queimada a capa deles, que não foi queimado o cabelo, que não foi queimada a pele, que eles não sofreram dano algum. Mas aqueles homens que atiraram ele lá dentro, todos morreram ali queimados, mesmo estando do lado de fora, né? E aí, a Bíblia fala, que a palavra de Deus fala, que nem cheiro de fumaça tinha neles. Você vê que coisa tremenda, quando a gente não nega a Deus, né? A honra que vem sobre a nossa vida é dupla honra. É dupla honra, porque o Sadraque, Mesaque e Abidnego não ficaram pensando se ia negar a Deus ou não, diante daquela situação que eles sabiam que iria morrer. Eles sabiam que se Deus estivesse ali e livrasse, eles viviam. Mas eles sabiam que se Deus não quisesse livrar os corpos dele daquela fornalha, eles iam para a glória com Deus. Mas mesmo assim, eles não ficaram questionando, nem duvidando, e nem negaram a sua fé. Eles depositaram toda a sua fé no Senhor Jesus, né? E o rei Nabucodonosor, quando viu aquilo, ficou maravilhado. Mandou que Sadraque, Mesaque e Abidnego saíssem lá de dentro da fornalha
do fogo ardente, né? E aí ele ficou, o rei Nabucodonosor era uma pessoa muito prepotente, um rei muito sanguinário, um rei assim que não tinha misericórdia de ninguém. Era o rei mais sanguinário de toda a história, né? Mas ele ficou tão impressionado com o que ele viu ali, que ele viu que tinha Deus, que Deus era na vida daqueles três. Ele viu verdadeiramente que Deus era na vida do Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando os rapazes saíram de dentro, ele mandou que os rapazes saíssem lá de dentro para fora. Quando os rapazes saíram, do jeito que os rapazes saíram, mandou que ficasse ali. Ele mandou chamar os presidentes, os governadores, os prefeitos, todas as autoridades ali, o rei, e fez um decreto. E ele falou: a partir de hoje, qualquer pessoa que falar qualquer palavra de mal contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, suas cabeças vão ser decapitadas e as suas casas vão ser destruídas. Então, todos que estavam ali, eu creio que todos que estavam ali da Babilônia, que não era judeu, que talvez estava se divertindo quando viram Sadraque, Mesaque e Abidnego ser lançado naquela fornalha de fogo, naquele forno, né? Estivesse rindo, né? Estivesse zoando, né? Ei, vai morrer, não sei o que e tal. Eu creio que até essas pessoas se converteram. Eu creio que essas pessoas se voltaram para Deus, né? Se chegaram a Deus, né? Porque viram ali o Deus vivo, né? Porque vocês podem ver que aqueles três homens que estavam do lado de fora da fornalha, que só foram jogar o Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo se alastraram sobre eles e mataram, consumiram eles. Mas o Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam dentro da fornalha e nada vos aconteceu, porque o Senhor estava ali, já estava na fornalha com eles. Quando eles disseram: não vou me prostrar diante de imagem nenhuma, eu só me prostro diante do meu Deus, Deus já mandou o anjo ali na fornalha, né? Então, quando você não nega a Deus, você é honrado em toda a sua maneira de viver. Veja só, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram dali, eles foram honrados não só pelo rei, porque o rei deu cargos elevados para eles, deu recompensa, deu ouro, deu isso, deu aquilo, né? O rei recompensou ele abundantemente. Mas todo mundo ali naquela cidade que não acreditava em Deus, que se prostrava diante das estátuas, das imagens, passaram a buscar a Deus, a adorar a Deus, porque tem muitas vezes que acontece coisas terríveis em nossas vidas e nós falamos assim: meu Deus, não tinha como isso acontecer na minha vida, porque eu te busco em espírito e em verdade, eu estou te adorando, eu estou te servindo, eu estou fazendo a tua obra missionária, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo o teu querer. Como me sobreveio tanta coisa ruim? Às vezes a gente pensa que é só por vir, mas tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito muito maior, muito maior. Porque você viu que depois, aquele lugar que era cheio de idólatra, só tinha idólatra, só se prostrava diante do rei, dos deuses do rei, que ele ordenava, que ele mandava, passaram a adorar a Deus. Porque o próprio rei Nabucodonosor fez o decreto que a partir de hoje, quem falar qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu lhes arrancarei suas cabeças e destruirei suas casas. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente pensa que é para a nossa vergonha, que é para a nossa destruição eterna, não é não.
É para que o santo nome do Senhor venha a ser exaltado, venha a ser glorificado. O rei Nabucodonosor, ele era sanguinário, arrogante, ele queria tomar o lugar de Deus praticamente. Ele se achava o próprio Deus. Só que Deus lançou ele, sabe aonde? No pasto. Uns falam que foi por 7 anos, mas não tem ao certo a quantidade de tempo que foi. Ele ficou um bom tempo vivendo como animais, junto com eles no pasto. Para ele entender, para Deus poder quebrar a arrogância dele, a prepotência, o egoísmo, a ganância de querer ser Deus, sabe? Aí, quando passou um certo tempo, ele vivendo com os animais, comendo como os animais, capim, que Deus recobrou a memória dele, voltou ele normal, ele entendeu que ele não era nada, que ele era um comedor de feijão e arroz pecador, mas que Deus era Deus. Aí ele se converteu a Deus, O rei Nabucodonosor se converteu a Deus. Porque quando Deus determina algo, não há quem mude. Está determinado, acabou, está carimbado, decretado, né? Então, o que faz Deus agir na nossa vida para nos exaltar é nós não negar o nome dele, porque tem muitas pessoas que negam a Deus por nada. Até se a irmã olha feio para ela, ela nega a Deus. Se a outra calunia ela, fala mal dela, ela nega a Deus, fala que não quer mais saber de crente, que não sei o quê, não quer saber da igreja de Jesus. Nós não podemos negar o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, hora nenhuma. Porque você não sabe o dia e a hora que o Pai vai vir para você. Você pode negar Jesus agora, nesse instante. E você dá as costas ali para ir em outro lugar, atravessar a rua, o carro te pegar e você morrer. E aí, para onde você vai? Para o céu não é não. Porque você acabou de negar a Deus, acabou de rejeitar Ele. Quando eu morava num bairro aí chamado Promissão, lá em Diadema, tinha um irmão que ele, desde criança, ele estava na igreja praticamente, né? E aí um dia ele perdeu a paciência, né? Porque só ouvia falar que Deus estava voltando, que Jesus estava voltando e tal. E nunca voltava, ele não via, né? Mas Jesus volta todos os dias individualmente para cada vida que parte dessa terra, você sabia? Quando a gente fala voltar, Jesus voltar, não significa o mundo acabar todo de uma vez, não. Não. Significa ele voltar para cada um individualmente. Porque se ele voltar para mim hoje, o mundo acabou para mim. Né? Então, um dia ele foi pro culto, assistiu o culto. Quando terminou o culto, ele entrou lá na salinha do pastor e falou: pastor, a partir de hoje eu não quero mais ser crente, não. Aí o pastor falou: por quê, meu irmão? Tal, assim, tal. Conversou, ele falou: desde que eu aceitei Jesus, que eu só escuto falar que ele vai voltar, e eu nunca vi ele voltar, então toma a carteirinha. O que aconteceu, meus irmãos? Quando ele saiu da igreja, que foi atravessar a rua para ir para a casa dele, o carro pegou ele e ele partiu. E aí? Para onde foi? Se ele negou o Senhor Jesus, naquela hora ele estava negando o Senhor Jesus, pegando e entregando a carteirinha de membro da igreja, porque antes todo membro, né, aquelas igrejas mesmo pentecostal, todas as igrejas tinham a carteirinha de membro. Eu tinha, na minha época, eu mesmo tinha minha carteirinha de membro, com a data que eu me batizei, o nome da igreja e tudo mais, né, uma foto minha, como se fosse um crachá de uma empresa, né. Eu peguei essa época, né. E aí, né? Nós não sabemos para onde ele foi, né? Se foi para o céu ou não. Se Deus teve misericórdia ou não. Porque
Ele entregou a carteirinha dele e falou que não queria mais não, que por causa que, desde que ele aceitou Jesus, que ele ouvia falar, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, e o Senhor nunca havia voltado, né? Mas não havia voltado ainda para ele, porque todos os dias o Senhor volta para muitas pessoas, só que a morte chega para muitas pessoas, só que a gente não pode afirmar se foi Jesus que voltou para esta vida ou se foi apenas a morte que chegou para ela, né? Porque Jesus voltar para mim, para você é uma coisa, e a morte física e eterna chegar na tua vida é outra história, é bem diferente, né? Então, nós não podemos negar o Senhor Jesus de maneira nenhuma. Se tiver arroz e feijão para comer, você tem que estar feliz dando glória a Deus. Se não tiver, tem que estar dando glória a Deus também. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Não adianta a gente passar um problema e dizer eu vou sair da casa do Senhor porque ele não faz isso, ele não faz aquilo. Gente, independente. Se já está difícil com Jesus, e se você larga Jesus, como é que vai ficar? O mundo já é do maligno. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, eu não pertenço a esse mundo. A minha cidade não é aqui. Eu sou de Jerusalém. Eu sou do céu, eu vou morar no paraíso um dia, em nome do Senhor Jesus. Eu não pertenço a esse mundo aqui. Então a gente não tem que estar plantado, ligado nas coisas dessa terra, não, porque nós não vamos levar nada daqui. A única coisa que a gente vai levar daqui é a nossa salvação, porque a salvação só adquire aqui na terra, com vida. Porque depois que morrer não tem mais perdão, morreu, segue-se o juízo. Se você tiver que se arrepender de algo aqui, é aqui, porque se você se arrepende aqui, Deus perdoa aqui. Se você se arrepende, se converte, aceita o Senhor Jesus, é aqui que você ganha a salvação. Porque depois que partir daqui, depois que estiver morto, se você se arrepender, você pode até se arrepender, mas não tem mais como o Senhor te perdoar, porque Ele só perdoa aquele que se arrepende em vida, com vida. Depois que está morto, que está lá vendo onde é que está, não tem mais jeito não. Então, independente de qualquer coisa, se está bom ou se está ruim, vamos ficar com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele também se fez homem, ele também andou aqui na terra. Até os 33 anos ele viveu aqui. E o que foi que ele fez de mal para alguém? Nada, ele só fez o bem aqui, ele só libertou, só curou, só ressuscitou, só salvou. E mesmo assim ele foi perseguido até a morte. Ele foi perseguido, humilhado, caluniado e crucificado. Mas ele foi para o Pai. Então, mesmo que você esteja sendo caluniada, perseguida, né? Você não pode negar Jesus, porque quando esse corpo aqui partir daqui, nós vamos para os braços do Papai. Glória a Deus, que o que importa é naquele grande dia estar com o Senhor Jesus, porque Ele sim, Ele tem uma grande surpresa para nós naquele grande dia, né? Naquele grande dia ele vai dizer, vem filho meu para o braço do teu pai, né? Mas aqueles que é contra ele, que não obedece a ele, que pratica 24 horas abominações contra a face dele, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço.
Nossa, vai ser muito triste. Vai ser muito triste para aquele que receber essa palavra. Vai ser a morte eterna. Porque a palavra de Deus fala que se eu cair nas garras de Satanás, tem Deus para me tirar de lá. Mas das mãos de Deus ninguém te livra, né? Então, por isso que devemos o tempo todo estar em comunhão com o Senhor Jesus e não negar Ele por nada, independente de qualquer coisa aqui na terra. Vamos sempre adorar, confessar o Senhor Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fiquem todos com Deus nessa tarde, que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente, tá? Venha fazer parte da grande família do Oração com Café. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. E todos os dias eu estou em live a partir das 13 horas. Tá bom, povo de Deus? E eu só quero agradecer por você estar me ouvindo, tá bom? E medite nessa palavra. Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali. Eles sabiam que se o Senhor não entrasse ali naquela fornalha para livrá-los, eles iriam morrer. Mas mesmo assim eles preferiram morrer fisicamente e nascer e viver com Cristo na eternidade do que negar a Deus. E é isso que nós temos que fazer todos os dias se nós quisermos e morar com Deus naquele grande dia. E fiquem todos com Deus, e eu agradeço a Deus por tua vida, que o Senhor possa abençoar e te dar sabedoria, estratégia para sempre estar fugindo do inimigo, daquele que está preparando uma fornalha para ti, daquele que está preparando as armadilhas para ti, porque aqueles 3 homens, eles estavam em paz, né? Eles tinham certeza do Deus que eles serviam, né? Eles tinham certeza que Deus era com eles, que nós possamos também ter essa certeza de que Deus é em nossas vidas e de que Deus vai sempre nos livrar, que o Senhor vai sempre fechar a boca dos leões contra nossas vidas, né? E que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus, grandemente, e a paz do Senhor Jesus. Uma tarde abençoada.